Olá, está chegando o Dia dos Pais e eu vou contar para vocês sobre um pai da Bíblia que sua filha tinha um problema muito sério que ele não conseguia resolver. Então ele resolveu sair para buscar ajuda. Será que ele encontrou? Que problema será esse? Mas antes de eu contar para você, eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. Se você ainda não é inscrito e gostar dos nossos vídeos, se inscreve também para que mais crianças e adolescentes possam aprender da Bíblia. Que Deus abençoe sua vida e sempre a Ele toda a honra e toda a glória. Esse pai da Bíblia se chama Jairo. E o problema da sua filha é que ela estava muito doente. Tão doente que não tinha como resolver essa situação. Sua esposa já não sabia mais o que fazer, nem ele. Mas Jairo tinha ouvido falar de uma pessoa que poderia ajudá-lo. Você sabe quem é? Ah, se você respondeu que foi Jesus, ó, parabéns! Ele ouviu falar de Jesus. Então ele saiu à procura de Jesus. Jairo saiu ao encontro de Jesus. Jesus ele vinha com os seus discípulos e uma grande multidão atrás de Jesus. Aonde ele ia, ele fazia o bem para as pessoas. As pessoas o seguiam. Muitas daquelas pessoas acreditavam em Jesus, criam nele. Algumas estavam doentes, queriam ser curadas. Outras iam atrás de Jesus porque queriam segui-los, aprender dele, né, os ensinamentos que ele falava para as pessoas. Mas havia muitos ali que não amavam o Senhor Jesus e não acreditavam nele. Então, quando Jairo chegou, ele falou para Jesus, ele falou: Senhor, a minha filha, a minha única filha, era a única filha que ele tinha. Ele disse: ela está muito doente. E eu sei que se o Senhor for lá, o Senhor pode curar a minha filha. Mas as pessoas que vinham atrás de Jesus, a Bíblia diz que eram muitas, e era tanta gente que eles se apertavam. E entre essas pessoas havia uma mulher, que ela estava doente já fazia 12 anos. Ela estava muito, muito doente. E quando ela chegou, ela vinha falando assim: se eu conseguir chegar perto dele e tocar pelo menos nas suas vestes, numa parte do seu vestido, eu sei que eu serei curada. Aquela mulher, ela acreditava no Senhor, tinha fé nele, ela sabia que se ela tocasse só na roupa de Jesus, ela seria curada. E assim, ela conseguiu. Quando ela chegou perto de Jesus, que ela tocou em Jesus, ela ficou curada. E Jesus percebeu. Então, Jesus perguntou quem é que tinha tocado nele e ela falou para Jesus. Ela disse: Senhor, fui eu que te toquei. E Jesus disse: olha, você está curada. E aquela mulher ficou muito feliz. E as pessoas que estavam ali, elas viram o que Jesus fez. E Jairo, enquanto Jesus estava falando com aquela mulher, chegou alguém lá da sinagoga e disse para Jairo: escuta, para que você está incomodando o mestre? A sua filha já está morta. Que triste, né? Que notícia triste. Mas Jairo, ele ouviu de Jesus uma palavra que está escrito na Bíblia. É Lucas, capítulo 8, versículo 50. Jesus disse assim para o Jairo: não temas, creia somente e ela será salva. Jesus estava dizendo: Jairo, não precisa ter medo, só acredite, creia e a sua filha será curada, ela será salva. Jairo, ele acreditou de todo o seu coração que Jesus era poderoso para fazer esse milagre na vida da sua filha. Deus quer que você
Creia que Ele tem poder para realizar milagres. Ele é poderoso. Jairo levou Jesus até a sua casa. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, havia muitas pessoas. Dessas pessoas, algumas estavam tristes, porque a menina tinha morrido. Mas algumas dessas pessoas também não acreditavam que Jesus podia fazer alguma coisa por aquela menina. E até riam, debochavam de Jesus. Mas Jairo, ele acreditava, ele tinha fé, ele acreditava de todo o coração que Jesus era o único que poderia ajudá-lo, fazendo aquele milagre na vida da sua filha. Então Jesus, ele chama 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e chama Jairo, e eles vão. Jairo, a mãe da menina, vão lá para o quarto onde a menina está. Somente essas pessoas entraram no quarto da menina com o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Jesus chegou bem pertinho da menina. Ele segurou nas mãos dela. Ele disse com muito amor: menina, levanta-te. E aquela menina que estava morta, ela reviveu. Ela se levantou como Jesus havia falado. Imagina a alegria dos seus pais quando viram a sua filha viva de novo. O coração deles deve ter enchido de gratidão pelo Senhor Jesus. E Jesus fez mais um milagre. E ele disse assim para os pais: deem para ela algo para ela comer. Agora, imagine a cara daquelas pessoas que riram do Senhor Jesus, que não acreditaram que Ele é poderoso para fazer milagre. Deus quer que você creia, assim como Jairo, que Ele tem poder para realizar milagres. Talvez você que é criança ou mesmo um adolescente está passando por um momento difícil, está tendo algum problema que você não consegue resolver. Às vezes até seus pais podem ter desemprego na família, talvez alguém doente, né? Algum problema que vocês não conseguem resolver. Mas Deus pode resolver nossos problemas. Para isso nós temos que crer, assim como Jairo creu. Mas não é só crer e ficar parado, temos que crer e buscar ajuda no Senhor. Como buscamos ajuda no Senhor? Lendo a palavra do Senhor, orando, falando com Ele, não tendo vergonha de pedir mesmo ajuda. Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti para realizar esse milagre em minha vida. Talvez algum pai também que está ouvindo a nossa história, está passando por um momento tão difícil. E esse é o período, né, que a gente comemora o Dia dos Pais. Aproveita esse período para se chegar ao Senhor. Se você está com algum problema, pai, talvez você conheça a palavra de Deus, está afastado dos caminhos do Senhor. Volte-se para o Senhor. Ou talvez você ainda não conheça o Senhor, porque ainda não crê nele de todo o coração. Mas como Jairo, creia, ele é poderoso para fazer um milagre na sua vida. Mas tem um milagre maior do que aquele que ele fez na vida da filha do Jairo, que Deus quer fazer na sua vida. Ele já fez na minha. Sabe qual é o milagre? É o milagre da salvação. Deus, ele quer te salvar dos seus pecados e te dar uma vida eterna, uma vida para sempre ao lado dele, na sua casa celestial. Mas para isso, você precisa primeiro admitir que você é pecador. Admitir é você entender que você realmente faz coisas que desagradam a Deus. É fazer tudo o contrário que Deus manda com que a gente faça. Se Deus diz que você deve obedecer seus pais, você desobedece, você briga, você xinga, você faz coisas escondidas dos seus pais, tem ciúme, raiva no seu coração. Essas coisas é pecado diante de Deus. E a Bíblia diz que todos nós
somos pecadores. Em Romanos 3:23, todos, não há um justo sequer, a Bíblia diz, e você precisa crer. Assim como Jesus disse para Jairo, não temas, creia somente e ela será salva. Ele diz para você também, não tenha medo, os teus pecados te separam, te afasta de mim, mas eu sou poderoso para salvar você. Você precisa crer. E a Bíblia diz também em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Você pode crer nisso de todo o seu coração, porque a Bíblia diz que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou o terceiro dia. Ele está vivo, o túmulo de Jesus está vazio. E se você crê, assim como Jairo creu, de todo o seu coração, você pode receber Jesus como Salvador. A Bíblia diz em João 1:12, todos quanto o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se você crê de todo o seu coração, você pode receber Jesus como Salvador. A Bíblia diz em João 3,17 que Jesus ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele é poderoso para realizar na tua vida o milagre da salvação. Você crê nisso? Você crê que Jesus pode salvar você e que ele quer perdoar você? Se você ainda não recebeu Jesus como Salvador, se ajoelhe, ore, fale para ele com as suas palavras simples, uma oração simples, dizendo para ele que tu crê, que você entende que tu é pecador e que ele é poderoso para te salvar e perdoar e que você quer que ele faça isso na sua vida, que ele te perdoe e que ele te dê o presente da vida eterna. Jesus, ele vai fazer isso porque ele morreu para salvar você. Recebe hoje mesmo Jesus como seu Salvador. Assim como Jairo, quando disseram para Jairo, a menina já está morta, não precisa incomodar o mestre. Jairo não se acomodou, ele creu, né? Ele viu que Jesus era poderoso para salvar a sua filha. Não deu atenção e ele foi com Jesus até a sua casa e pôde ver, né? E aquele milagre maravilhoso, pôde receber a felicidade, a alegria que Jesus trouxe à sua casa quando trouxe a vida à sua filha. Faça como Jairo, convide Jesus para entrar na sua vida, fazer morada no seu coração e ele vem habitar em você na forma do Espírito Santo. Que Deus abençoe tua vida. Lembre-se sempre que vocês são preciosos para o Senhor. Pai querido, você é precioso para o Senhor Jesus. Não deixe ele de fora da sua vida. Minha querida criança, meu querido adolescente, Jesus te ama muito. Você é precioso, assim como a filha de Jairo era preciosa para o Senhor Jesus. Ele ama todas as crianças, todos os adolescentes. Ele deu a vida dele para salvar cada um de vocês. Um beijo. Creiam em Jesus de todo o seu coração. Que ele abençoe vocês. Amém.